Imagine transformar uma briga de família em um dos maiores confrontos da história do esporte. Agora, visualize dois irmãos que, em vez de unirem forças, optaram por transformar suas diferenças em uma competição global. Não é um roteiro de filme, mas a história real por trás de duas marcas que você conhece bem: Adidas e Puma. Irmãos de sangue, mas rivais no mercado. Como isso aconteceu? Como uma cidade inteira se dividiu em dois times e uma família se tornou símbolo de uma rivalidade que moldou o mundo dos esportes. Pronto para conhecer os detalhes de uma história tão intensa quanto os jogos que essas marcas patrocinam? Prepare-se para mergulhar em uma narrativa onde a ambição, os conflitos e a busca pela perfeição criaram duas gigantes do esporte. Essa é uma história de perseverança, mas também de como o orgulho e as diferenças podem gerar impactos globais. Nossa história começa na pequena cidade de Herzogenaurach, Alemanha, nos anos 1920. Era uma época de recomeço, onde o mundo tentava se recuperar da Primeira Guerra Mundial. No meio desse cenário, dois irmãos decidiram sonhar grande. Adolf, conhecido como Adi, era um perfeccionista, um gênio técnico que passava horas criando protótipos de calçados esportivos. Seu irmão Rudolf, ou Rudi, era exatamente o oposto, um extrovertido, apaixonado por vendas e por construir relações. Juntos, eles fundaram a Gebrüder Dassler Schuhfabrik, ou Fábrica de Calçados dos Irmãos Dassler. A empresa era gerida no porão da casa da família, com a mãe ajudando na produção manual. A união entre a habilidade técnica de Adi e a energia empreendedora de Rudi parecia imbatível. A empresa começou de forma modesta, mas os irmãos Dassler tinham uma visão clara: criar calçados que ajudassem os atletas a alcançar seu máximo potencial. Nos Jogos Olímpicos de 1936, em Berlim, a oportunidade de ouro surgiu. Adi Dassler conseguiu convencer Jesse Owens, o lendário atleta norte-americano, a usar seus calçados. Owens ganhou 4 medalhas de ouro, e os tênis Dassler se tornaram sinônimo de desempenho de elite. Este momento marcou o início de um legado, mas também plantou as sementes para o que viria a ser uma rivalidade amarga. O sucesso nos Jogos Olímpicos abriu as portas para que os Dassler exportassem seus produtos para outros mercados, consolidando sua marca como referência em calçados esportivos. Naquela época, eles não eram apenas irmãos, eram parceiros que se completavam. Adi criava produtos que podiam revolucionar o desempenho de atletas, enquanto Rudi conquistava clientes e construía relações comerciais. O futuro parecia promissor para os Dassler, mas algo estava prestes a mudar e não era só o mercado. O relacionamento, que parecia ser a prova de qualquer obstáculo, começava a mostrar rachaduras que ameaçariam todo o império que haviam construído juntos. A Segunda Guerra Mundial mudou tudo. As tensões entre os irmãos, que antes eram pequenas, se intensificaram. Historiadores especulam que a rivalidade foi agravada por mal-entendidos e acusações. Uma das histórias mais famosas diz que, durante um ataque aéreo, Adi comentou algo que Rudi interpretou como uma provocação direta. Foi o suficiente para transformar pequenas faíscas em um incêndio. Além disso, durante a guerra, ambos os irmãos foram forçados a se envolver com o Partido Nazista, mas suas alianças políticas divergentes só aprofundaram o abismo entre eles. Suspeitas de traição, conflitos familiares e visões diferentes sobre como conduzir os negócios criaram uma ruptura irreparável. Em 1948, a parceria chegou ao fim. Adi, focado na inovação e na qualidade, fundou a Adidas, nome inspirado em seu próprio apelido e sobrenome. Rudi,
determinado a provar seu valor sozinho, fundou a Puma. Assim, dois impérios esportivos nasceram de um relacionamento quebrado. Essa separação mudou não apenas suas vidas, mas também transformou o mercado esportivo para sempre. Herzogenaurach, antes uma cidade pacata, tornou-se o epicentro dessa disputa. Famílias, amigos e até clubes de futebol locais foram divididos. A cidade ficou conhecida como a Cidade dos Pescoços Baixos, porque os moradores sempre olhavam para os pés uns dos outros para identificar se a pessoa usava Adidas ou Puma. Esse detalhe, aparentemente simples, refletia como a rivalidade se infiltrou até nos aspectos mais cotidianos da vida. Alguns bares locais recusavam clientes que usassem a marca rival, e até mesmo eventos esportivos eram marcados pela divisão. As fábricas dos irmãos ficavam em lados opostos da cidade, reforçando ainda mais a segregação. Herzogenaurach tornou-se um microcosmo da intensa batalha entre as duas marcas. Adolf Dassler, com sua obsessão por detalhes, colocou a Adidas no mapa ao focar em calçados que realmente fizessem diferença no desempenho dos atletas. O momento de glória veio em 1954, quando a seleção alemã conquistou a Copa do Mundo usando chuteiras Adidas com travas removíveis, uma inovação que mudava completamente as regras do jogo em campos molhados. Esse triunfo transformou a Adidas em um sinônimo de sucesso esportivo. Mas Adi não parou por aí. Ele expandiu a marca, introduzindo roupas e acessórios que redefiniram o mercado esportivo. Em pouco tempo, a Adidas tornou-se uma patrocinadora constante de eventos, como as Olimpíadas e a Copa do Mundo. Cada peça carregava a visão de um homem que acreditava na perfeita união entre tecnologia e esporte. O compromisso de Adi em trabalhar diretamente com atletas garantiu que a Adidas sempre entregasse produtos projetados para atender às suas necessidades. Enquanto isso, Rudolf Dassler apostava em outra estratégia: marketing agressivo e alianças com atletas de ponta. A Puma foi pioneira em conquistar atletas como Pelé, que eternizou a marca ao amarrar as chuteiras em plena final da Copa do Mundo de 1970, um momento que ficou na história do marketing esportivo. A Puma também inovou no design, introduzindo o icônico modelo suede, que se tornou um símbolo cultural durante o movimento hip-hop nos anos 80. Mais tarde, Usain Bolt se tornou um ícone da marca, trazendo a combinação perfeita de performance e carisma. Rude sabia que a Puma precisava ser mais do que funcional. Precisava ser uma declaração de estilo e confiança. O resultado foi uma marca que combinava juventude, inovação e atitude. Sob a liderança de Rude, a Puma desenvolveu estratégias ousadas que garantiram sua relevância por décadas. As duas marcas adotaram identidades claras e diferentes. Adidas se destacou como a marca da alta performance e da funcionalidade, enquanto a Puma se tornou o símbolo de juventude, rebeldia e estilo. Essa dicotomia permitiu que cada uma ocupasse um espaço único no mercado global, influenciando gerações e moldando culturas. A competição entre elas também incentivou a inovação, fazendo com que ambas fossem pioneiras em novas tecnologias esportivas e estratégias de marketing. Apesar das diferenças, o sucesso de ambas é um testemunho do poder da visão e do trabalho duro. Hoje, a rivalidade entre Adidas e Puma é menos pessoal, mas não menos intensa. Ambas se tornaram potências globais, com a Adidas liderando em receita, mas a Puma crescendo rapidamente com sua abordagem jovem e colaborações ousadas.
A diferença de estratégias ainda é clara. Enquanto a Adidas aposta em inovações tecnológicas e grandes eventos esportivos, a Puma foca em parcerias culturais e em tendências da moda urbana. Ambas, as marcas continuam a influenciar o mercado, lançando coleções que equilibram tradição e modernidade. Essa evolução demonstra como ambas conseguiram se adaptar às mudanças de comportamento dos consumidores. No fim das contas, a briga de família que deu origem à Adidas e à Puma é também uma história sobre como desafios podem inspirar grandeza. A pergunta que fica é: qual delas representa você? Talvez agora seja difícil escolher, mas, mais do que uma escolha, essa história nos ensina sobre o poder da resiliência e da ambição, e acima de tudo, como até mesmo as maiores rivalidades podem inspirar legados que transcendem gerações.